O aluno pede para resolver esse exercício que está pedindo que seja computada a potência média absorvida pelo capacitor, os dois resistores e a fonte. Então, note que estamos falando em potência média absorvida pelo capacitor. A gente vai usar o conceito de potência complexa e, portanto, nós vamos estar tratando da parte real da potência complexa S, certo? Então, S tem sua parte real e a parte imaginária, e a potência média corresponde aí à parcela da potência ativa, parte real. Assim sendo, eu chamo atenção também que parece haver um erro aí no desenho desse exercício, porque ele se refere a capacitor, mas a gente está vendo aqui um símbolo de indutor. Mas eu vou supor que seja somente um erro no desenho mesmo, né? Antes de iniciar a solução do circuito, eu já posso dizer qual que é a potência média absorvida pelo capacitor. E na verdade ela vai ser nula, porque o capacitor sozinho, ele só contribui com a parcela de potência reativa. E a potência ativa num capacitor é nula. Então, a gente vai focar em calcular as potências resultantes aqui nos resistores de 3 ohms, 6 ohms e a potência na fonte. Eu noto também que a fonte de tensão senoidal não existe nenhum indicativo que esse valor desse sinal de alimentação está sendo fornecido como um valor RMS. Então, eu vou supor que é um valor de pico e, portanto, eu vou ter que me preocupar em obter o valor eficaz desse sinal, caso eu queira usar a fórmula de potência complexa, que é definida como tensão eficaz vezes corrente eficaz conjugada, né? Então, eu vou redesenhar esse circuito utilizando fasores, né? Então, já vou expressar essa fonte de alimentação no seu valor eficaz. Então, vamos ter aqui uma tensão eficaz, módulo 6 sobre raiz de 2, ângulo 0. A fase dessa fonte de tensão é nula, né? A resistência representa uma impedância real pura de 3 ohms. A outra resistência também, uma impedância real pura de 6 ohms. E a capacitância, ela vai ter uma reatância menos J 1 sobre ômega C, onde o ômega é 1, né, do sinal de alimentação, e nós temos então, pelo valor da capacitância de meio farad, menos J 2 ohms, ok? Então, ou de maneira equivalente, né? Eu vou dar nomes aqui para essas impedâncias, tá? Então, vou chamar isso aqui de Z1, Z2 e Z3. O nosso Z3 aí, então, ele é 2 ângulo menos 90 graus ou menos J 2 ohms, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui também é calcular o paralelo das impedâncias Z2 e Z3 para que eu consiga calcular a corrente total. Então, a corrente total do circuito é também a corrente que passa pela fonte, é a mesma corrente que passa pela impedância Z1, resistor de 3 ohms, e que eu vou chamar aqui de I1. E preciso calcular também essa corrente I2 aqui, para fazer o uso da fórmula de potência complexa. Então, para calcular o I1, eu preciso fazer esse paralelo entre o Z2 e o Z3. Então, fazendo aqui, né, Z2 paralelo Z3,
nós vamos ter aqui 6 ângulo zero vezes 2 ângulo menos 90 sobre 6 ângulo zero mais 2 ângulo 90. Eu vou fazer isso com a calculadora científica, por comodidade, certo? Tem um errinho aqui, esqueci do negativo aqui, mas fazendo com a calculadora, a gente acaba obtendo que a impedância equivalente é 0,6 menos J 1,8. Ou, na notação polar, nós teremos algo como 1,90, vai, arredondando, menos 71,56 graus, tá? Então, agora a gente pode redesenhar novamente esse circuito. Então, eu vou ter a fonte, a resistência de 3 ohms e a impedância equivalente, que eu vou desenhar como uma resistência e uma capacitância, porque ficou bem conveniente os próprios valores, certo? Bom, então, continuando aqui, né? 6 raiz de 2, ângulo 0 graus, certo? A primeira grandeza que eu consigo calcular agora é o I1, e eu já vou calcular ele no seu valor eficaz, porque eu já estou usando a tensão no seu valor eficaz, certo? Então, o I1, ao ser calculado, já vai ser um valor eficaz. Para calcular o I1, então, eu vou ter 6 sobre raiz de 2, ângulo 0, sobre 3,6 menos J 1,8, né? Somando já o 3 ohms com o 0,6. Então, novamente usando a calculadora, esse I1, que lembrando já é um valor eficaz, vai resultar em... Vou dar uma pausa aqui e já retorno com o valor. Então, resultou em 1,05, ângulo 26,56, certo? Nesse ponto, a gente já pode parar e ver se as coisas estão mais ou menos ok, né? Então, isso é algo que eu sempre sugiro que vocês façam de tempos em tempos aí na resolução. Então, esse é um circuito que ele é composto por resistências e capacitância, logo, ele é predominantemente capacitivo. Logo, a gente espera encontrar uma corrente que esteja adiantada em relação à tensão. E nós acabamos de calcular a corrente da fonte, a fonte que vem como uma fase zero, e essa corrente, ela está de fato adiantada em relação à tensão da fonte. Então, parece que por enquanto tudo ok, tá? Nesse ponto, a gente já tem condições de calcular a potência entregue pela fonte, né? Então, nesse ponto, a gente vai ter que o S total, vou chamar aqui esse S da fonte aqui, esse S total, certo? Ele vai ser dado por 6 raiz de 2, ângulo 0, vezes essa corrente I1 conjugada. Isso resulta num número polar
de módulo aproximadamente 4,54, ângulo menos 26,56 aqui. Mas, passando para a notação retangular, que, portanto, nos dá aí o P da fonte mais J QT aí da fonte, a gente vai obter um valor que é aproximadamente 4, aí 3,98, menos J 1,99, né? Muito provavelmente, se a gente fizer de maneira analítica, sem fazer com a calculadora, tentando aproveitar aí os números e as naturezas das contas, a gente chegaria num valor arredondado aqui, tá? Mas o resultado é que a parcela ativa, que é a potência média absorvida aí da fonte, ela tem valor 3,98 watts aproximadamente, certo? E aí a gente se pergunta, né? É uma fonte, então a gente está falando de um bipolo ativo, né? Então a gente pode dizer que a potência fornecida pela fonte, aí, esse PT, é aproximadamente menos 4 watts, tá? Bom, ainda falta a gente calcular qual é a tensão em cima desse resistor de 3 ohms, para a gente calcular a potência nesse resistor de 3 ohms, certo? Então, na verdade, a gente pode já usar a própria resistência vezes I ao quadrado, né? Então, mas vamos fazer calculando a tensão. Qual é a tensão dissipada nessa resistência de 3 ohms, certo? Então, vai ser o I1 vezes essa resistência. Então, a gente vai ter que o V1 é igual a 3 vezes o I1, né? Então, com isso, a gente vai ter que o V1 é igual 3 vezes aí 4,54, não, a corrente é 1,05, né? 1,05. Então, a gente tem aí 3,15, 26,56 graus, né? Então, essa é a tensão sobre a resistência de 3 ohms. Para calcular agora essa potência S1 dessa impedância de 3 ohms, né? Acho que eu vou duplicar aqui. E apagar a parte que eu não vou precisar mais. Ok, vou apagar essa parte aqui. Então, a gente vai ter que o S1, que é a potência em cima desse resistor de 3 ohms, vai ser dado por o V sobre essa resistência, que é 3,15, 26,56 graus, vezes a corrente I1 conjugada. Então, mantém o módulo e coloca um negativo aí no ângulo. E óbvio que a gente já esperava que isso acontecesse, certo? Esses dois ângulos, eles vão se cancelar, porque afinal de contas a gente está falando de uma resistência pura. Então, a gente espera que só tenha parcela ativa. Então, nós vamos ter aí 3,15 vezes 1,05, tá?
Então, 3,30 watts no resistor de 3 ohms, certo? Que já é a potência média, porque nesse caso aqui a potência complexa, ela é puramente ativa. Falta então agora calcular a potência ativa sobre o resistor de 6 ohms, certo? Para isso, eu tenho que achar qual é a queda de tensão nesse ramo, né? Bom, eu já calculei qual que é o V1, né? Então, o V1 aqui eu já calculei e eu sei quanto que é a tensão da fonte. Então, na verdade, o V2, né, que eu chamei isso aqui de Z2, certo? Esse V2 aqui vai ser a tensão da fonte menos o V1, né? Então, vou apagar aqui para abrir um pouco de espaço. Vou apagar aqui essa parte de baixo. Então, o V2, ele vai ser 6 sobre raiz de 2 ângulo zero, menos o que eu achei de V1 que estava aqui em cima, né? Então, 3,15, 26,56 graus. E a gente vai ter um valor que é 2, ângulo menos 44,67. Eu chamo atenção aqui que esses valores, eles estão, se nós fizéssemos analiticamente, né? A gente teria aqui, na verdade, 45 graus, tá? Por que a gente espera isso? Porque a gente tem uma resistência ângulo zero em paralelo com uma capacitância de ângulo 90, né? E um restante de circuito que só tem uma outra resistência. Então, a gente espera mesmo que vai haver um equilíbrio aí entre a fase da fonte que é nula com a fase da corrente que em cima do capacitor tem que estar adiantada de 90 graus, né? Mas que em paralelo com uma resistência a gente espera aí ter um balanceamento dessas defasagens, certo? Mas tirando isso de lado, esses comentários que muitas vezes eles só são entendidos fazendo muitos exercícios, né? A gente tem aqui então agora a tensão sobre esses duas cargas em paralelo, a resistência de 6 ohms e a capacitância de meio farad. E agora a gente pode calcular a potência em cima dessa resistência. A corrente, ela pode ser facilmente calculada, esse I2 aqui, né? Então, o I2 vai ser o V2 sobre 6 ângulo zero. Então, nós vamos ter que o I2 vai ser aí 1/3, né? Menos 44,67 graus, ou seja, nesse ramo, tensão e corrente estão em fase, tudo certo também, porque afinal estamos falando de uma carga resistiva. E agora, finalmente, a gente pode calcular o S2, dado por V2 vezes I2 conjugado, e, portanto, nós teremos aí 2/3, porque a gente tem, na verdade, que esse ângulo vai se tornar positivo, né? Vai se subtrair, a gente vai ter
uma potência puramente ativa em cima da resistência, certo? Então, em resumo, nós encontramos que a potência total na fonte aí, apenas voltando no slide anterior, né? A gente encontrou aqui o total, a parte real, né? 4 watts, mas como estamos falando de uma fonte, um elemento ativo, né? Nós informamos menos 4 watts, dando a entender que é uma potência que está sendo fornecida ao circuito. Desculpa aqui, a anotação tá errada, né? Eu tenho que falar de PT, certo? P da fonte, menos 4 watts, em cima da resistência 3 ohms, em cima da resistência 3 ohms, 3,30 watts, em cima da resistência de 6 ohms, 2/3 de watts aí. E, finalmente, eu já atestei lá no início que a potência ativa no capacitor, ela seria nula, mas vamos ver se isso é verdade, certo? Então, agora a gente pode calcular a corrente I3 aqui. Nós já temos o V2 é igual ao V3, né? Então, vou fazer aqui no cantinho, V2 igual a V3. Já que estão em paralelo, né? Então, o I3, ele vai ser 2 ângulo menos 44,67 sobre 2 ângulo menos 90 e a gente vai ter então aqui já fiz com a calculadora, certo? Então, vocês podem estranhar, mas a gente tá falando aí de ângulos que são complementares, né? Mas temos aí um ângulo que é muito próximo de 45 graus para o I3. E agora, o S3, vou encontrar aqui um espaço para fazer isso. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar esse trechinho aqui. Então, o nosso S3 aí, complexo, vai ser o V3 vezes o I3 conjugado. E, portanto, nós teremos 2 menos 44,67 graus vezes 1 ângulo conjugado. Então, menos 45,32 graus. Então, vocês notem que aqui a gente vai somar esses dois ângulos, né? Então, aqui a gente vai ter como resultado 2 ângulo menos 89,99, certo? Associado aí às possíveis aproximações, né? E, portanto, a gente vai ter aí, na verdade, uma potência complexa que tem uma parcela puramente imaginária de 2 volt ampere reativo. Então, portanto, o P3 aqui, a parte real, ela é 0, certo? Paula, mas não deu exatamente 0. Não deu exatamente 0 porque eu fiz várias aproximações aí, né?
mas a gente conhecendo o comportamento do circuito, a gente sabe que vai ser uma potência ativa 0, ok? Bom, então, dito isso, acabou que a resposta que é dada aqui casa com o que a gente obteve numericamente, porque 10/3 é 3,3 watts, 2/3 obtivemos aí para resistência de 6 ohms, 0 para capacitância e menos 4 watts para fonte.